Eu converso agora com Antônio Gonçalves do Amaral, ele que é gerente de Agricultura e de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ubá. Sobre esse projeto, aconteceu na tarde desta sexta-feira a assinatura para o pagamento da primeira parcela do Programa de Serviços Ambientais. Você falou com otimismo, esse programa já está dando frutos, já está dando resultado, Amaral? Sim, Sodré. Primeiro agradecer aí a oportunidade, você está dando mais esse apoio para a gente aí, cobrindo e divulgando. E uma das coisas mais importantes do projeto é isso. A gente tem feito bastante coisa e a gente às vezes não consegue divulgar. Isso a gente precisa e a gente agradece aí. Então, a gente já está tendo resultado porque na medida que você faz uma barraginha, se chover, daí uma hora ela já junta água. Então, nós temos um problema sério de Ubá de falta de água na época da seca e excesso de água na época da chuva, com enchentes e inundações. Isso, na verdade, numa APA de 11.400 hectares, a gente já tem 400 hectares trabalhados. Então, já é resultado concreto. Tudo bem, eu ouvi você dizendo aqui que Ubá tem que trabalhar com a realidade de Ubá, não pode trabalhar com a realidade extrema, não pode trabalhar com a realidade do Distrito Federal. Mas qual que é a realidade de Ubá? A realidade de Ubá é que a gente ainda tem bastante produtores, famílias que dependem da propriedade rural e famílias que gostariam de resgatar valores e costumes e tradições da propriedade rural. Então esse projeto ele traz também essa oportunidade. Então a gente não tem só o proprietário rural, a gente tem o produtor rural. Isso, para mim, define muito bem a sustentabilidade do projeto. Claro que isso não é unanimidade, mas é uma parcela muito significativa, por isso eu vejo com esse otimismo. O Antônio Gonçalves do Amaral, como técnico no assunto, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, é fácil para ele falar desse projeto. Mas é um assunto novo para o município de Ubá, é um assunto novo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria que você especificasse um pouco mais, que você explicasse um pouco mais o que é o programa entre o município de Ubá e os produtores rurais. Esse programa ele existe já há em torno de 2 décadas no Brasil. A Agência Nacional de Águas coordena e os projetos ainda são pilotos. Por isso ainda há algumas dúvidas, porque é uma coisa nova. Nós estamos falando de produtor rural que também passa a ser produtor de água. Então, por isso é novo, né? E a gente nunca preocupou muito com água. Mas, na verdade, não tem muito segredo. Na verdade, a gente tem que construir práticas conservacionistas, de conservação de solo e água, basicamente. Atuar nas estradas, o que a gente tem feito, tá? E trabalhar o saneamento básico, que são fossas, cuidar daquele esterco do curral que vai para o curso d'água, para a nascente. Quando eu falei da especificidade de Ubá, eu me refiro porque o Ubá tem a sua característica própria. Nós dependemos muito da água da APA da Miragaia, onde o nosso projeto está começando, e os outros municípios é outra realidade, né? Brasília, por exemplo, é um nível de produtor diferente. Extrema está perto de São Paulo. São os 2 projetos hoje de maior referência no Brasil. Então, com o que a gente aprendeu aí nos últimos anos com outros municípios, a gente conseguiu em 2 anos aqui fazer algo que talvez a gente demoraria 10 anos. Aqueles detalhes que a gente não dava importância. Você falou do tratamento da fossa, do plantio de uma árvore. São, às vezes, detalhes que no passado eram insignificantes. Eles passam a ser importantes? Sim, passam a ser muito importantes. Porque hoje a gente consegue medir isso. Antes a gente não media. A gente simplesmente, está chovendo bem, vamos plantar, está tendo chuva normal, vamos colher. E a cidade também não, era menor, faltava menos. Nós tínhamos menos problema com falta d'água na cidade, então a gente passava por isso sem medir. Hoje não, hoje a gente está medindo tudo que está sendo planejado e executado, comparando o que executou com o que foi planejado. Aí a gente consegue definir, por exemplo, quanto que nós podemos produzir de água nessa bacia, e a gente consegue chegar ao resultado próximo disso, no início. Depois nós vamos chegar até superar isso. Resultado já tem? Já, antes de definir a área ser remunerada por produtor rural, nós fizemos uma atualização de tudo que foi feito desde 2009 nas 2 bacias. Nós temos já mais de 400 hectares trabalhados na área da APA, nas 2 bacias. E o recurso, adequadamente, né, vai pagar 83 hectares. Então a gente já tem resultado porque a gente já vê nascentes, por exemplo, que há 5 anos atrás secou, estava com vazão baixa, hoje já está conseguindo manter uma vazão um pouco melhor na época da seca. Na chuva é tranquilo, mas é preciso medir. Não é só falar assim, a vazão aumentou. Não, é preciso falar assim, a vazão, por isso que a gente deve medir ao longo de 5 anos, para a gente ver o comportamento da vazão ao longo de 5 anos, na época da seca e na época da chuva. Aí sim a gente consegue ter parâmetros. Isso nós vamos fazer com os aparelhos que nós vamos instalar nas bacias, que é um pluviômetro, um pluviógrafo, um vertedouro,
para medir chuva, medir vazão, medir infiltração de água no solo. Isso tudo tem que ser trabalhado também tecnicamente. E o produtor entende na prática lá que é o mais importante. Hoje são 35 parceiros da prefeitura, ou do município. E de onde vêm esses recursos para repassar eles e se existe expectativa de aumentar o número de parceiros? Sim, em torno de, hoje, especificamente 34 produtores, representam em torno de 10% dos produtores da APA. Tá? Não estou considerando aquelas pequenas chácaras não, mais produtor mesmo. Então 10%, a gente precisaria trabalhar 10 grupos desses, para atingir todos, né? Então a gente espera, ao longo dos próximos 2 anos, criar mais 1 ou 2 grupos, né? Porque cada vez que a gente cria um grupo, você já encontra mais facilidade de execução e de resultado, porque você já viveu a experiência do grupo anterior. Então a gente acredita que o recurso, de onde vem? A Agência Nacional de Águas, ela disponibiliza recursos através de projetos para execução das práticas. O pagamento em si ao produtor, que é os R$100 mil aqui nesse caso para esses produtores ao longo de 5 anos, esse tem que vir vamos dizer, do consumidor da água, que pode ser a prefeitura, pode ser a Copasa, pode ser uma instituição privada, pode ser uma parceria. Então o recurso não vem da ANA para pagar os produtores, vem do parceiro local. Muito obrigado e felicidades aí nesse projeto. Eu que agradeço, Odé, mais uma vez, e que precisando aí de qualquer informação a gente está à disposição, é um prazer.